Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre precipitação fracionada. A precipitação fracionada nada mais é do que uma aplicação do conhecimento da solubilidade de sais para promover separações analíticas, ou seja, quando eu tenho uma mistura de dois ou mais cátions ou ânions, eu posso utilizar justamente propriedades de solubilidade, do equilíbrio de solubilidade, o equilíbrio de precipitação, para separar essas espécies. E hoje, principalmente, esse conhecimento é utilizado na eliminação de interferentes em análises químicas. Pois bem, a tabela ao lado resume uma das aplicações da precipitação fracionada, que é vista principalmente nos cursos de Química Analítica Qualitativa, que é o estudo sistemático de cátions e ânions, a separação desses cátions e ânions e suas identificações, através de reações de precipitação e outras reações que envolvem outros equilíbrios. Como nós podemos ver aqui, alguns elementos da tabela periódica, que dão origem a cátions distintos, eles podem ser separados em grupos de acordo com o composto pouco solúvel que formam. Tá? Aqui, só para ilustrar, nós temos 5 grupos de cátions que abrangem boa parte dos elementos da tabela e, obviamente, que é possível incluir outros elementos ou maneiras de separá-los. Então, nós temos, por exemplo, o grupo aqui da prata, que é precipitado como cloreto. Nós temos os grupos dos sulfetos insolúveis, em meio ácido, em meio básico, o grupo dos fosfatos ou dos carbonatos e assim por diante. Tá? A partir do conhecimento do produto de solubilidade, dos sais pouco solúveis que eles formam com determinados precipitantes, é possível promover a separação desses grupos. Hoje, no entanto, com o avanço tecnológico, nós temos técnicas analíticas que permitem a identificação e quantificação desses íons até simultaneamente. Então, não mais é necessária a utilização de separações analíticas qualitativas que requer um gasto excessivo de reagente e demanda muito tempo. No entanto, essas análises ainda nos trazem um conhecimento muito rico dos tipos de reações químicas que esses cátions e ânions podem participar. Vamos pensar agora um pouquinho como que a gente pode avaliar se é possível ou não separar cátions ou ânions presentes numa mistura, dentro de uma solução. Então, nós vamos considerar aqui uma mistura de cátions ou de ânions, que vão ser separados por precipitação. Para a gente avaliar se é possível separá-los, nós vamos nos fazer algumas perguntas, e com base no conhecimento dos valores de KPS e da natureza dos sais, a gente pode calcular alguns parâmetros para ver se é possível promover a separação destes cátions ou ânions. O primeiro parâmetro seria qual íon precipitará primeiro? Dentro dessa mistura, qual íon precipita primeiro? Posteriormente, qual seria a quantidade de precipitante necessária para precipitar quantitativamente, ou seja, quase que integralmente, os íons que estão em solução? Terceiro, é possível realizar a separação dos íons na mistura com base nas respostas dos 2 questionamentos anteriores? Então, se eu souber quem precipita primeiro, se eu souber quanto que eu preciso para precipitar totalmente os íons em solução, eu consigo avaliar se é possível ou não realizar essa separação química. Vamos fazer um exemplo para entender. Imagine que eu tenho uma solução contendo nitrato de cálcio e nitrato de bário, ambos de concentração 0,01. E nesta solução, gradualmente, eu vou colocando uma solução de sulfato de sódio. Será que eu consigo separar cálcio e bário dessa solução com uma solução de sulfato de sódio? É isso que nós vamos entender agora para ver se é possível ou não promover essa separação. O que nós temos que entender inicialmente é o que está acontecendo na solução. Essa solução, por ser composta por nitrato de cálcio e nitrato de bário, que são 2 sais solúveis, acontecerá a solubilização desses sais, de forma que, se eu tenho 0,01 molar desse sal, vai formar 0,01 molar de cálcio
0,02 molar de nitrato. A mesma coisa para o bário. Temos aqui o nitrato de bário, também é um sal solúvel. Formar 2 nitratos. E aí, se eu tenho também 0,01 molar, aqui vai formar 0,01 molar de bário e 0,02 molar de nitrato. Eu vou adicionar então a solução sulfato de sódio, que também é um sal solúvel. E eu vou adicionar esta solução gradualmente, né, porque eu estou tentando promover a separação entre bário e cálcio, né, entre esses dois cátions aqui. O que vai acontecer em solução? Pela regra de solubilidade, a gente sabe que o sulfato forma sais insolúveis com cálcio e bário. Então, em solução, haverá a possibilidade de formar sulfato de cálcio e sulfato de bário. Agora nós precisamos avaliar qual destes íons vai precipitar primeiro e entender até onde eu posso colocar sulfato para promover a separação, porque se eu colocar muito sulfato vai precipitar os 2 íons de uma vez e não é isso que eu quero. Nós queremos promover a separação destes 2 íons. Então eu preciso adicionar sulfato numa quantidade que vai precipitar apenas um íon totalmente, para que eu possa isolar este íon e depois colocar sulfato para precipitar o outro, se assim eu quiser. Então nós precisamos partir do equilíbrio de solubilidade destes sais, analisar os seus valores de KPS e de solubilidade para entender o que vai acontecer. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder é o seguinte: qual é a concentração de sulfato necessária para iniciar a precipitação dos íons em solução? Basicamente, a pergunta é: qual dos íons precipita primeiro? Então, nós vamos partir exatamente do equilíbrio de solubilidade em que nós sabemos que o KPS, no caso do cálcio, é 6,1 vezes 10 a menos 5 e no caso do bário KPS é 1 vezes 10 a menos 8. Lembra que aqui, nas aulas anteriores, foi comentado que quando o sal apresenta exatamente a mesma estequiometria, né, entre cátion e ânion, analisar o KPS já nos dá uma ideia de qual sal é menos solúvel. Neste caso, a gente pode comparar o valor de KPS e dizer que quem precipita primeiro nessa solução é o bário, porque o KPS dele é menor. Então, esse aqui vai precipitar primeiro. Quanto de sulfato eu vou ter que adicionar para precipitar cada um destes íons? Então, nós precisamos calcular a concentração de sulfato necessária para precipitar cada um destes íons. Como que eu faço isso? A partir da expressão do produto de solubilidade de cada um. Então, no caso do cálcio, olhando aqui, KPS é igual à concentração de cálcio vezes a concentração de sulfato. Eu quero determinar a quantidade de sulfato necessária para precipitar todo o cálcio. Então, eu vou isolar o sulfato. Sulfato vai ser igual a KPS dividido pela concentração de cálcio. Então, olha aqui, eu vou isolar, esse aqui que está multiplicando, passa dividindo, e eu tenho aqui que se eu colocar o KPS e a concentração de cálcio presente na solução,
eu descubro quanto de sulfato será necessário para iniciar a precipitação do cálcio. Então, sabendo que o KPS é 6,1 vezes 10 a menos 5 e a concentração do cálcio, nós determinamos aqui, 0,01. Logo, a concentração de sulfato necessário é 6,1 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 1. Então, eu preciso de 6,1 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 1 de sulfato em solução para iniciar a precipitação do cálcio. Vou fazer a mesma coisa em relação ao bário. KPS é igual à concentração de bário vezes a concentração de sulfato. Para eu achar o sulfato necessário para precipitar o bário, basta dividir o valor do KPS pela concentração de bário em solução. O KPS é 1 vezes 10 a menos 10 e a concentração de bário é 0,0,1. Logo, a concentração necessária de sulfato é 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro a menos 1. Fazendo uma correção aqui, aqui é 10 a menos 10. Então, veja, embora nós já tenhamos, com base no valor de KPS, indicado que o sulfato de bário precipita primeiro, aqui nós confirmamos essa suposição, mostrando que eu preciso de pouco sulfato para precipitar o bário e preciso de mais sulfato para precipitar o cálcio. Então, o bário, de fato, precipita primeiro. Agora, nós precisamos avaliar se é possível separar estes íons. Então, nós vamos calcular quanto de sulfato eu preciso para precipitar os dois íons, quantitativamente. Tá? Então, qual vai ser a concentração de sulfato para precipitar quantitativamente cada um dos íons em solução? Quando nós falamos de precipitação quantitativa, nós estamos dizendo que a concentração final do íon que nós queremos precipitar tem que ser igual a 0,1% da concentração inicial dele em solução. Então, eu vou reduzir a concentração a 0,1% da concentração inicial. Então, vejamos que neste caso eu preciso determinar qual seria a concentração final de íons bário e íons cálcio para que seja feita uma precipitação quantitativa. Então, a concentração final de íons bário e nesse caso também de íons cálcio, como eles têm uma concentração inicial igual, eu posso calcular, fazer a mesma conta para os dois, seria 0,1% da concentração inicial, que é 0,01 mol por litro. Isso vai corresponder a uma concentração final, seja de bário ou cálcio, igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, quando na solução tiver essa concentração, tanto de cálcio quanto de bário, eu posso dizer que eu precipitei quantitativamente esses íons, ou seja, que eu precipitei quase todos os íons presentes em solução. Agora eu preciso calcular separadamente o quanto de precipitante eu preciso para atingir essa concentração de bário e essa concentração de cálcio. Tá? Lembrando que o precipitante nesse caso é o íon sulfato. E da mesma forma que nós calculamos o quanto nós precisamos inicialmente para precipitar esses cátions, nós vamos fazer da mesma forma para calcular quanto a gente precisa para precipitar totalmente esses cátions. Nós vimos lá que para o cálcio é o sulfato, isso é igual a KPS dividido pela concentração de cálcio 2+. O KPS é 6,1 vezes 10 a menos 5. E agora nós vamos usar a concentração final do cálcio, Então, tem que restar na solução 1 vezes 10 a menos 5.
que eu posso eliminar, o que vai me dar um resultado de 6,1 mol por litro. Então, para que todo o cálcio seja precipitado, é preciso haver na solução uma concentração total de sulfato de 6,1 mol por litro. O mesmo nós vamos avaliar para o bário. Então, para precipitar todo o bário, aqui o KPS é da ordem de 10 a menos 10, a concentração de bário vai ter que ser reduzida a 1 vezes 10 a menos 5, isso vai dar 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro a menos 1. Observem que eu preciso, de pouco sulfato, inclusive para precipitar todo o bário em solução. Com base nesses valores e nos valores do início da precipitação, a pergunta é: será que é possível separar íons bário e íons cálcio? Como que eu faço para ter certeza dessa separação? Olhando essas concentrações, eu posso avaliar e dizer que, como elas são muito distantes entre si, e no caso do bário eu preciso de muito pouco para precipitar totalmente o bário, e preciso de muito para precipitar totalmente o cálcio, eu posso dizer que possivelmente sim, mas eu não tenho certeza. Como que eu avalio se é possível ou não essa separação? A primeira coisa é que eu tenho que entender que o íon bário precipita primeiro. Depois, eu tenho que ter em mente que a concentração de sulfato para precipitar todo o bário é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro a menos 1. Quando eu atinjo essa concentração, eu sei que todo o bário é precipitado. Terceiro, nessa concentração de sulfato necessária para precipitar todo o íon bário, os íons cálcio começam a precipitar? É essa pergunta que nós temos que responder. O que eu quero dizer aqui é que se eu tenho uma solução que tem cálcio e bário, eu coloco sulfato para precipitar um deles primeiramente, para promover a separação, essa concentração de sulfato que eu vou colocar vai ser suficiente para precipitar o primeiro íon. Nesse caso, bário. Então, vai formar um precipitado de sulfato de bário. A pergunta é, quando eu formo todo o sulfato de bário, o íon cálcio continua em solução sem precipitar? Então, para avaliar se isso vai acontecer, nós vamos comparar o produto iônico do sal que nós queremos saber se vai precipitar nessas condições com o valor do seu KPS. Então, nós vamos fazer essa comparação para saber se ele é maior ou menor. Se ele for maior, a gente sabe que precipita. Se ele for menor que o KPS, nós sabemos que não precipita. Então, basta a gente comparar o produto iônico do sulfato de cálcio com o seu valor de KPS. Então, como nós fazemos? Nós sabemos que a concentração do sulfato na solução para precipitar todo o bário tem que ser da ordem de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro a menos 1. Nós sabemos também que a concentração do cálcio na solução inicial
é 0,01 mol por litro, que é aquela concentração de que a solução foi preparada. Sabemos que o produto iônico do sulfato de cálcio é a concentração de cálcio vezes a concentração de sulfato. Então, PI vai ser igual a cálcio 0,01 vezes a concentração de sulfato, que é 1 vezes 10 a menos 5, e isso vai dar um produto iônico de 1 vezes 10 a menos 7. Se eu comparar, então, PI, que é 1 vezes 10 a menos 7, com o valor do KPS para o sulfato de cálcio, que eu sei que é 6,1 vezes 10 a menos 5, podemos afirmar que o produto iônico ele é menor que o KPS. Logo, nessas condições que eu precipito todo o bário, não haverá precipitação de íons cálcio 2+. Ou seja, quando eu precipito todo um íon, não começa a precipitar o segundo íon menos solúvel. Então, eu posso dizer aqui que nessa situação, nós podemos separar quantitativamente cálcio de bário. Outro parâmetro que nós podemos determinar aqui é o seguinte: se é possível separar então cálcio e bário, qual é a faixa de concentração de sulfato em que eu posso fazer isso com segurança, sem que haja precipitação dos dois íons? Então, nós vamos calcular aqui o intervalo de concentração do sulfato. Então, qual seria o intervalo de concentração de sulfato que garante uma separação quantitativa? Esse intervalo ele é bem simples de ser determinado. Por quê? Nós vamos considerar o intervalo entre a concentração necessária para precipitar o íon menos solúvel, que é o bário, e a concentração inicial para precipitar o segundo íon. Então, para precipitar todo o bário, a gente sabe que a concentração é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro a menos 1. Isso aqui precipita todo o íon bário. E a gente sabe que a concentração para iniciar a precipitação do cálcio, que nós calculamos lá anteriormente, é de 6,1 vezes 10 a menos 3, para iniciar a precipitação. Então, o intervalo da concentração de sulfato utilizado para separar quantitativamente esses íons será: sulfato tem que ser maior que 1 vezes 10 a menos 5 molar e tem que ser menor que 6,1 vezes 10 a menos 3 molar. Ou seja, ele tem que ser maior que a concentração necessária para precipitar totalmente o íon menos solúvel e ele tem que ser menor que a concentração necessária para iniciar a precipitação do íon mais solúvel. Se for respeitada essa concentração, esse intervalo de concentração, eu consigo separar quantitativamente estes íons. Nem todas as separações são possíveis, por isso que nós precisamos avaliar essas condições para poder ter certeza que essa separação poderá ocorrer ou não. Isso pode ser feito para um conjunto grande de íons, não somente 2, como foi dado por exemplo aqui.
Nas separações analíticas tradicionais das análises qualitativas, nós precipitamos uma série de íons, 5, 6, 7, às vezes até mais íons podem ser precipitados. E posteriormente, com alguns tratamentos com ácido, base, um agente complexante, a gente consegue separá-los e depois identificá-los um por um. Essa foi a aula de precipitação fracionada, em que nós aprendemos a avaliar se uma separação química é possível ou não, conhecendo a solubilidade dos diferentes sais que possam ser formados nessa solução, através de cálculos da concentração de precipitante necessário para iniciar a precipitação dos cátions e para precipitá-los quantitativamente. Vimos que a separação quantitativa ela só ocorre quando eu consigo precipitar completamente o íon menos solúvel e na condição em que todo esse íon é precipitado, o íon mais solúvel não se precipita. Espero que tenha ficado clara a ideia e a resolução do exemplo. Até mais!